Vocês foram bem na prova, né? Que coisa mais boa, né, gente? Vamos começar aqui então. Alguém ficou sem fazer o exercício avaliativo? Acho que não, né, gente? Eu coloquei o exercício avaliativo para vocês lá na plataforma, tá? E no Google Sala de Aula. É só para quem não fez o exercício, aquele valendo 2 pontos, tá bom? Então, quem já fez não precisa fazer aquele exercício que eu coloquei lá. Eu especifiquei direitinho que era só para reposição dos 2 pontos de trabalho, tá? Aí já está lançado para vocês na plataforma somente a nota da prova. E aí no final de semana eu vou arrumar, eu vou conferir quem que não está com a nota correta, né? Porque parece que tem aluno faltando a nota da prova, mas é porque eu ainda não conferi. Aí nesse final de semana eu vou ver se eu coloco a nota da prova e a nota do trabalho. Aí vai ficar faltando só a nota do ESA que vocês ainda vão fazer, parece que quinta-feira que vem, não é? Ou sei lá que dia que é, tá bom? Certo? E foi bom que todo mundo saiu bem, graças a Deus, né? Então tá tranquilo, né? A N2 ela vai ser do mesmo estilo da prova da N1. Acredito que vocês não vão ter dificuldades. Agora a gente vai entrar só em umas matérias um pouco diferentes do que a gente acostuma ver na farmácia, né? Mas elas também são importantes, tá certo? Bom, hoje a gente vai começar a falar de gases, tá bom? Essa matéria em específico, ela não é muito importante dentro das ciências farmacêuticas, tudo bem? Mas a gente ainda mexe com alguns gases, né? Por exemplo, quando a gente faz inaladores, né? A produção de algumas substâncias, né? Gasosas. Só que ela não é tão importante quanto a parte de soluções, porque a dissolução é uma coisa rotineira, né? E gases a gente vai mexer só em algumas determinadas áreas da farmácia. Mas um conceito inicial para a gente entender a termodinâmica, né, as reações químicas, é importante a gente ter um conceito de gases, tá certo? Não é uma matéria difícil, é tranquila, tá certo? E aí a gente vai ver onde que a gente termina hoje, tá? Para ver se a gente consegue dar tudo na aula de hoje sobre gases, tá certo? Bom, os gases se diferem significantemente dos sólidos e dos líquidos, né, que foram o que a gente viu até agora na disciplina, né? O gás, ele tem uma característica muito interessante, que ele é muito facilmente expandido, né? Isso não acontece no líquido nem no sólido, né? Temos uma grande dificuldade de fazer a expansão de líquidos e sólidos. Para encher um recipiente, de modo em que o volume de gás se iguale ao volume do mesmo recipiente, a gente não precisa ter muita dificuldade. Então, ele é facilmente expandido e facilmente comprimido, né? Então, devido a essas mudanças, né, eu posso ter mudança de pressão e volume muito facilmente nesse estado físico, que são duas variáveis químicas ou físicas, né, muito importantes para a gente determinar algumas reações químicas e alguns comportamentos de gases ideais. Quando a gente chama de gases ideais, esses gases a gente tem a ideia que ele não está praticando reação química e ele não tem nenhum tipo de polaridade, tudo bem? Os gases, como a gente já falou, eles são altamente compressíveis quando se aplica uma pressão a um gás e seu volume diminui rapidamente, né? Os sólidos líquidos não são compressíveis e nem expandidos a ponto de encher o recipiente no qual eles se contêm, né? E no caso dos gases, é muito mais fácil eu ter mistura homogênea, independente da composição ou da proporção destes gases, né? Então, são características um pouco diferentes dos líquidos e dos sólidos que a gente estava vendo até agora, então, né?
Então, são necessários 4 variáveis, né, para definir a condição física ou estado, né, de um gás, né? Então, a gente tem a temperatura, certo? A pressão, o volume e a quantidade de gás, né? A quantidade de gás não é nada mais do que a quantidade de partícula, que é expressa em número de mol. Número de mol a gente já está muito bem acostumado com esse cálculo, né? Então, a partir dessas variáveis, né, a gente chega na equação geral dos gases, né, que é conhecida como lei dos gases, né, que é a famosa PV-NRT. Vocês lembram disso no ensino médio? Não. Não? Ninguém? Ninguém? Repete a pergunta, professor, que eu não ouvi. Vocês lembram dessa forma aqui, ó? PV é igual a NRT? PV igual a? NRT? Não estudaram isso no ensino médio, não? Não, acho que nessa aula Estudei. eu faltei, professor, que eu não lembro disso aí, não. Ó, pra vocês nunca mais esquecer, ó. Puta véia não rejeita tarado. Ó. PV é igual a NRT. Tá bom? A gente vai entender essa fórmula e é importante para identificar as relações que a gente pode interpretar a partir dos gases. Então, essa fórmula, né, ela não é nada mais do que a junção dessas 3 leis que foram observadas no comportamento dos gases, que é a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Avogadro, certo? A lei de Boyle fala da relação entre pressão e volume em uma isoterma. Vocês sabem o que é o isoterma, gente? Isoterma é quando a temperatura é constante, tá bom? E a lei de Charles, ele fala a relação de temperatura e volume em uma transformação isobárica. Isobárica é quando a pressão é constante, tudo bem? E a lei de Avogadro, ele fala a relação de quantidade de massa, que é o N, e o volume do gás, certo? Então, ele vê relação de volume e número de mols, tudo bem? Certo? Nós vamos entender cada uma dessas leis posteriormente, tá? Alguém sabe me dizer o que é pressão? Pressão na física não é nada mais do que uma força sobre uma área, certo? Vamos pensar assim. Quem que faz mais pressão? Um sapato assim, que pisa em você, certo? Carregando um peso de 80 quilos de uma pessoa, né? Ou um sapato assim, ó. Nossa, que desenho, hein? De uma mulher pesando também 80 quilos. Fortinha ela, tudo bem? Qual que vai doer mais, gente? O da esquerda ou da direita? Eu acho que é sem ser esse da mulher fortinha aí, o da esquerda. Você acha que o da esquerda vai doer mais? Pisando em cima de você? Você tá Mais aqui. pesado, não? Não, os dois têm 80 quilos. Salto, O salto? É, o salto vai ficar. Sei Ó, não, achei que era o outro. machuca. os dois têm 80 quilos, certo? O hominho e a mulherzinha. E aí, tá pisando em cima de você. Qual que vai doer mais? Essa sola de sapato ou essa sola de sapato? Eu acho que a do homem vai doer mais. Por quê, gente? Me explica. Qual que é Eu esse acho que é a do preconceito com o salto, homem? porque o peso vai se concentrar mais na parte do salto. E do homem vai concentrar, tipo, em todo o espaço. Por isso que eu acho que não vai doer mais.
Sim. Alguém agora defende o do homem. Por que que o povo acha que o do homem vai doer mais? Porque é feminicídio? Não, porque o peso tá ali, ó, no sapato todinho. Então, Hum. eu acho que é mais pressão, mais volume. Eu não acho que é a do homem, não, mas eu vou defender. Deve ser, provavelmente deve ser porque a maioria dos homens pesa mais que as mulheres. Não, gente, ó, é o homem e a mulher têm o mesmo quilo, ó, 80 quilos, dois. Tá certo? A única diferença é a área do sapato. Olha a área do sapato do homem, que é grande, e o da mulher, que é só uma pontinha só. Ou então essa mulher aí acaba com o dedo. Onde ela pisar. Qual que vai doer mais, gente? Qual que vai fazer uma pressão maior? Salto. Gente, quando você quer cortar uma coisa, você afia a faca ou você pega uma coisa bem grossona para cortar? Não, afia a faca. Isso, não é? Então, o que que você está fazendo? Você está pondo uma força em uma área pequena, né? Uhum. Então, quanto menor a área que você está fazendo a força, maior vai ser a pressão. Tudo bem? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho uma força de 80 quilos, né? Que vai ser o peso vezes a aceleração da gravidade, né? Que vai ser uma força aqui, ó, e uma área muito pequena. Então, a pressão nesse ponto aqui, ó, ela vai ser muito maior do que nessa daqui, porque a pressão ela está distribuída, porque ela está distribuída numa área muito maior, tudo bem? Então, ó, essa pressão aqui, ela vai ser muito alta num lugar, numa área pequena. Então, essa daqui ela vai machucar mais do que o da esquerda. Tudo bem, gente? Tá certo? Vamos pensar num êmbolo. Imagina o êmbolo aqui, ó. Esse êmbolo, ele tá com um volume assim, certo? E ele tem 5 molequinhas do gás, certo? E este êmbolo tá assim. Ele tem 5 molequinhas do gás, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aonde que o gás está fazendo mais pressão no êmbolo? Pro 2. Exerce mais pressão. Aonde eu tenho um êmbolo de grande área ou aonde eu tenho um êmbolo de pequena área? Pequena área. Pequena área, tá vendo? Então, a pressão, ela é inversamente proporcional à área. Então, quanto maior for a área, menor é a pressão que o gás vai exercer sobre o ambiente. Tudo bem? Da mesma forma que quanto maior eu tiver uma força em uma área menor, mais forte vai ser essa pressão. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, o que que é uma coisa inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Ó, pressão é igual a força sobre a área, certo? Se eu aumentar a força, eu vou aumentar a pressão ou eu vou diminuir a pressão? Vou aumentar, não é? Quanto maior a força, maior a pressão. Então, eles são diretamente proporcionais. Agora, quando eu aumentar a área, eu vou aumentar a pressão ou eu vou diminuir a pressão? Eu vou diminuir, não é? Então, ele é inversamente proporcional à pressão. Então, em uma fórmula, quando a minha incógnita estiver dividindo, né, no caso aqui, o meu questionamento é a pressão, ele vai ser inversamente proporcional. Quando ele está multiplicando, né, na verdade, dentro da fórmula ele está multiplicando, a gente fala que ele é uma grandeza diretamente proporcional. Então, quando eu aumento a força, eu aumento a pressão. Quando eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Tudo bem? Então, aqui é diretamente proporcional e aqui é inversamente proporcional.
Tranquilo, Mary, gente? quanto maior a força, menor vai ser a pressão? Não. Quanto maior a força, maior a pressão. Ah, tá. Tá bom? Quanto Tranquilo. menor a força, menor a pressão. Quanto menor a força, menor a pressão. Agora a área é o contrário. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Certo? Entendi. A gente demonstrou aqui na figura, né? Mas pela fórmula dá para você ver, ó. Porque, ó, vamos pegar números. Vamos imaginar que eu tenho uma pressão na qual eu tenho a força 1 e a área 1. Beleza? Se eu aumentar essa força para 2, né? Então vai ser 2 sobre 1, não é? A pressão aumentou ou diminuiu? De 1 para 2, aumentou ou diminuiu a pressão? Aumentou. Aumentou. Então, quanto mais a força, maior a pressão. Agora, vamos aumentar a área de 1 para 2? Então, a pressão continua 1. Então, a força continua 1 e a pressão e a área 2, né? Quanto que vai dar isso? Meio, não é? Então, tá vendo que eu aumentei a área e diminuí a pressão? Então, a área é inversamente proporcional à pressão. Tudo bem? Tranquilo? Certo. Então, vamos ver a lei de Boyle aqui agora. O que que a lei de Boyle fala? Ela nos dá, né, relação de pressão e volume. Quando eu tenho gases, né, que não muda o número de mols, certo? Então, neste caso aqui, o número de mols é constante, ok? O que que ele fala pra gente? Que o volume de certa quantidade fixa de gás, mantido a temperatura constante. Então, se a temperatura constante, a gente chama de isoterma. Certo? É inversamente proporcional à pressão. O que que ele está falando? Que quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Certo? Olha só, gente. Isso faz lógica? Se eu tenho uma temperatura constante e eu aumentar o volume, fazer isso daqui, ó, o inverso, pegar o êmbolo e aumentar o volume, vocês concordam que vai ter menos pressão desse gás fazendo no êmbolo? Concorda? Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto maior o volume, menor a pressão. Então, isso, né, eu faço uma determinação que o volume de um gás em isoterma e com número de mols constante, o seu volume é o inverso da pressão. O que a gente pode falar? Que eles têm uma ação inversamente proporcional. Quando eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão. Quando eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Tudo bem? Quando eu faço essa transformação, né, eu vejo que a pressão inicial, né, vezes o volume inicial, ele se iguala à pressão final e o volume final. Gente, é igualzinho aquela formulazinha de diluição que a gente fez. Lembra? Tranquilo, gente? Tudo bem? Então vamos para frente. Bom, a lei de Charles, ela fala que o volume de uma certa quantidade fixa de gás, né, mantido a pressão constante, né, então é uma transformação isobárica, é proporcional relativa à temperatura absoluta, ok? Certo? Então, o que que ele falou? O volume, ele aumenta quando a temperatura aumenta. Vocês concordam comigo, gente? Vamos pensar Como que é, aqui. professor? Ó, vamos pensar aqui. Eu tenho uma transformação na qual eu tenho a pressão constante. Então, a pressão não vai mudar, tá certo?
A pressão não é a força que o gás exerce lá no êmbolo, certo? Bom, vamos pensar que eu tenho, né, este volume aqui, ó. Esse volume, e eu tenho 5 gases aqui. Gente, vamos pensar aqui que eu estou na temperatura de, sei lá, 50 graus Celsius. Certo? E aí eu pego e ponho numa temperatura de 100 graus Celsius. Bom, o que vai acontecer quando eu pegar esse gás, que está a 50 graus Celsius, que é a temperatura 1, e passar ele para 100 graus Celsius? Eu vou aumentar o choque dele na parede do êmbolo ou eu vou diminuir? Aumentar. Eu vou aumentar, não é? Porque eu vou aumentar a energia cinética do sistema, concordam? Então, mas ele não falou que a pressão é constante? Se a pressão é constante, a pressão não muda. Então, o que eu tenho que mudar aqui para, quando a temperatura aumentar, a pressão continuar constante? Se eu aumentar o volume aqui, ó, vocês concordam que eu vou diminuir dessa forma, que eu vou diminuir o choque causado por essas moléculas aqui em maior temperatura? Concorda, gente? Então, olha só, ó, aumentei a temperatura de 50 para 100. O choque aumentou no sistema, não é? Só que a pressão ela tem que ser constante. Se eu não aumentar o volume desse êmbolo, vocês concordam que eu vou aumentar a pressão? Sim. No sistema? Então, para isso, eu aumento o volume, tá certo? Então, à medida em que eu aumento a temperatura, o volume do sistema tem que ser aumentado para a pressão continuar constante. Ô, Glória, consegui. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Olha só, eu pego aqui, imagine que isso daqui é um monte de carro, e esse carro estão dando voltas aqui. Imagine que está numa velocidade de 50 km por hora. E aí eu vou regular o velocímetro dele, quantos quilômetros que eles estão andando aqui, certo? E aí eu aumento essa velocidade para 100 km por hora, né? Gente, se eu aumentar essa velocidade deles, vocês concordam que eu tenho que dar um espaço maior para eles conseguirem andar juntos? Sim. Então, à medida em que eu aumento a temperatura, eu vou ter mais energia cinética entre as moléculas. Eu tenho que aumentar o volume para ela continuar a mesma pressão. Senão a transformação ela não vai ser isobárica, a pressão não vai ser constante. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que quanto maior a temperatura, maior é a expansão do gás, maior se torna o volume do sistema quando eu tenho uma transformação isobárica. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Tá bom. E por último, nós temos a lei de Avogadro. A lei de Avogadro fala que o número de um gás mantido a temperatura e pressão constantes é diretamente proporcional à quantidade do número de gás, ou seja, número de mols. Tudo bem? Então, o volume não é determinado pelo tamanho da molécula, ok? E sim pela quantidade de molécula, ou de elemento químico, tudo bem? Então, nos gases ideais, a gente pode falar que não importa o tamanho da molécula, se é apenas um hélio, se é uma molécula de nitrogênio, uma molécula de metano, tudo bem? Todas elas ocupam o mesmo espaço, dependendo da quantidade de matéria que ela vai ter, tudo bem?
certo? E para 1 mol, certo? Eu vou ter sempre este volume, que é 22,4 litros, tá certo? Olha aqui para vocês entenderem melhor. O hélio, ele tem a massa dele, para ter 1 mol, ele precisa de ter 4 gramas. Então, qual que é o U dele? 4U, não é? O hélio pesa 4 unidades de massa atômica, não é? A molécula nitrogênio, para ter 1 mol, ela precisa ter 28 gramas, não é? Então, qual que é o U dela? 28, concorda? Certo, gente? E a amônia, ela pesa 16 gramas para ter 1 mol. Então, ela pesa 16U. Certo? Pensando assim, gente, no peso, né? Aqui é 4 gramas, aqui é 28 gramas, aqui é 16 gramas. Na opinião de vocês, sem olhar a lei de Avogadro, qual que ocuparia um espaço maior? O nitrogênio. Nitrogênio, Por quê? que a grama é maior. Ah, não, É. daí é 1 mol. Então, você acha que um gás mais pesado ele vai ocupar um volume maior no ambiente? Sim. Eu pensaria o contrário. Eu acho que o gás mais leve é mais fácil, né? Mas tudo bem. Tudo que a gente está pensando aqui está errado. Certo? Então, olha só. Esses 3 gases, apesar de ter pesos diferentes, não importa o peso dele. Em gases ideais, só importa o número de moléculas que eles têm. 1 mol, né? 6 vezes 10 a 23. Não é, gente? Sim. Se eu tenho 6 vezes 10 a 23, não importa o tamanho do átomo ou da molécula gasosa. Ela vai ter o volume de 22,4 litros. Tudo bem? Tá vendo que os 3 tiveram o mesmo volume? Então, esse volume é constante, certo? E ele não depende do peso da molécula ou do átomo. Ele depende do número de mols. Certo, gente? Tudo bem? Podemos ir para frente? Essa parte aí de novo, por favor. Bom, o volume de um átomo ou de uma molécula não depende do tamanho dela, certo? Gasosa. Depende somente do número de moléculas ou do número de átomos que ele tem, certo? Sempre quando ele tiver 1 mol, né? A essas condições, que é 1 atm 0 graus Celsius, ele vai ter 22,4 litros. Não importa o tamanho dele, ó. Não importa se eu tenho 1 mol de hélio, que no caso são só 4 gramas, ou se eu tenho 1 mol de nitrogênio, que são 28 gramas, ou 1 mol de amônia, que são 16 gramas, certo? O que importa é a quantidade de moléculas. 1 mol, os 3 vão ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, não é? Se eles vão ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, significa que eles vão ter o mesmo volume. E esse volume é 22,4 litros. Tudo bem, gente? Entendi, professor. Obrigada. Tranquilo? Certo. Vamos para frente, então. Vamos fazer uns exercícios aqui? Ó, eu vou fazer o 2, e aí depois vocês fazem os outros, tá bom? Rapidinho aqui, que é bem tranquilo. Ó, lembrando que a temperatura, gente, ela sempre tem que ser em Kelvin, tá bom? Vocês lembram como que passa graus Celsius para Kelvin? É só vocês adicionarem 273. É 273,15, mas não precisa não. Ah, vamos colocar, né? 273,15. Então, para eu transformar a temperatura que está em graus Celsius para Kelvin, eu vou pegar a temperatura em graus Celsius e adicionar 273,15.
Tá bom, gente? Pessoal, tá gravando, né? Tá gravando. Ah, tá, porque eu vou ter que me ausentar um pouquinho agora. Tá. E depois eu assisto. Vamos ver a questão 2 aqui. Ó, uma amostra de gás nitrogênio está submetida a uma pressão de 0,3 atm em um recipiente de 2 litros. Mantendo-se a temperatura fixa, qual é o volume alterado até a pressão atingir 1,2 atm? E qual é o volume final? Certo? Então, olha só, é muito tranquilo. Vamos fazer aqui a fórmula. Ó, a fórmula que vocês vão utilizar é sempre essa daqui, ó, gente. Vou pegar aqui para vocês. A fórmula que vocês vão utilizar é sempre a mesma, né? PV, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, temperatura final, pressão final, volume final e temperatura final. Tudo bem? Vamos ler de novo o que o exercício 1 falou. Uma amostra de gás nitrogênio foi submetida a uma pressão de 0,3 atm, né? Então, essa é a pressão inicial. 0,3 num recipiente com volume de 2 litros. Mantendo-se a temperatura fixa, então, se a temperatura é constante, concorda que essa temperatura aqui, inicial, vai ser igual à temperatura final? Então, se eu tenho uma igualdade nas duas, eu posso cortar ela, tudo bem? Mantendo-se a temperatura fixa e a pressão alterada até atingir 1,2, ele quer saber qual é o volume. Então, tranquilo, né, gente? É só resolver a igualdade aqui, não é? Olha só. 0,3 vezes 2 é igual a 1,2 vezes volume final, certo? Então, posso dizer que o meu volume final é igual a 0,3 vezes 2 dividido por 1,2. Tranquilo, gente? Muito fácil, não é? Deixa eu ver aqui quanto que dá. Zero vírgula cinco. 0,5? 0,3 vezes 0 vezes 2. Professor, essa fórmula aí sempre vai ser usada? Não vai mudar? Para gases ideais, não, né? Para gases ideais, não. E aí tem aquela outra fórmula, PV é igual a nRT. São basicamente essas duas que a gente vai fazer, certo? Tá bem tranquilo, não é, gente? E aí vocês têm que só ver qual transformação que é constante, se é a temperatura, se é o volume ou a pressão. Só isso. Tranquilo? Se for constante, então eu sempre posso, tipo, se a pressão for constante, eu corto a pressão. É, porque, quer ver? Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que a temperatura inicial é 30 graus e a temperatura final, 30 kelvins, né? E a temperatura final é 30 kelvins. Você concorda que se eu tenho uma igualdade da direita e da esquerda, eu posso cortar? Uhum. Né? Então, o que vai acontecer? Vai vir um 30 para cá e um 30 para cá, não é?
Se eu tenho 2 30 dos dois lados, eu posso cortar um com o outro. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Certo? Bom, vocês querem tempo para fazer os outros exercícios ou quer que eu já vou resolvendo? Eu acho que o senhor pode dar um tempo, professor. Então, beleza, gente. Ó, vou dar para vocês. Ver aqui. Eu acho que 5 minutinhos dá, né, gente, para vocês fazerem esses daqui. Certo? Lembrando que tá tudo em graus Celsius, né? Se tá tudo em graus Celsius, vocês vão ter que transformar para Kelvin, adicionando 273, tá bom? Eu tô aqui esperando vocês, tá? Aí no final, no caso, aí eu mais 273, que é do Kelvin. Isso. Tudo eu adiciono mais 273. Se é menos 73 aqui, né? O valor vai para 200 Kelvin, tá certo? Uhum. Faz aí para mim, gente. O 3, o 4, o 5 e o 6. Começou do 2, né? Ô, coisa doida. Mas faz aí pra gente. Vai acabar o tempo daqui 2 minutos, tá, gente? Aí vocês entram de novo, por favor, na aula. E aí a gente continua resolvendo os exercícios e aí a gente vai mais pra frente também. Essa 3 aí, Ian, no caso, se uma amostra de gás submetida a temperatura constante tem o seu volume triplicado, então ela é dividida por 3? O que acontece com a pressão? A Sim, você consegue fazer isso na fórmula? De cabeça você pegou fácil. Você consegue Só não demonstrar isso na fórmula? Acho que sim, espera aí. Tenta fazer, tá bom? Mas a sua cabeça tá boa, é isso mesmo. É a 3, professor, que você está falando? Dá 3. É para jogar nessa fórmula, né? Pressão inicial, Isso. volume inicial. Exatamente. É igual a pressão final vezes o volume final. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso na fórmula. Nossa, eu não entendi essa 3, não. Para mim tá falando só o que vai acontecer com a pressão. Então, se a pressão ela triplicou, Não entendi. ó, se o seu volume aumentou 3 vezes, o que acontece com a pressão quando a temperatura é constante? Eu não precisa fazer conta, né? É só colocar o que acontece com a pressão. Sim, é uma conta. Só que você vai fazer uma conta sem ter um número final, entendeu? Você vai ter só a proporção de quantas vezes vai aumentar ou quantas vezes vai diminuir. Entendeu? Uhum. Tenta fazer na formulazinha que eu acho que fica mais claro.